Então, bom dia então a todos. Helena, por favor, pode dar início então à sua apresentação. Boa sorte. Tá bem, obrigada. Bom dia a todos. Meu nome é Helena, eu sou estudante de Geologia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Eu fui orientada pela professora Soraya Almeida e o tema do meu trabalho de conclusão de curso é a análise de pavimentos em blocos paralelepípedos na cidade de Conceição do Rio Verde, Minas Gerais. A introdução. Os paralelepípedos têm uma importância na conservação. Perdão. Os paralelepípedos têm uma importância que já vem de muito tempo. Eles foram o primeiro tipo de pavimentação utilizado pelo homem há muitos anos atrás. Ele tem uma importância principalmente para a cidade de Minas, e foi uma das, além de ajudar na urbanização por conta da pavimentação, ele permitia a atividade minerária. Então, o trabalho tem como objetivo também analisar a importância da conservação desses paralelepípedos, preservação dele como patrimônio histórico e cultural e a investigação de características geológicas desses paralelepípedos presentes. Como já dito antes, os paralelepípedos eles são utilizados desde muitos e muitos anos, então ele tem uma importância na pavimentação e, além disso, eles têm um impacto ambiental muito menor do que o asfalto. Eles permitem a infiltração da água muito melhor, eles absorvem muito menos calor e eles têm um custo muito mais barato também do que o asfalto. Então, o trabalho se justifica pela importância histórica, urbanística e arquitetônica desse tipo de pavimento. O trabalho tem como objetivo a análise do estado de preservação dos paralelepípedos encontrados na cidade, a composição desses paralelepípedos e a opinião da população em relação aos paralelepípedos. Localização. O trabalho e a pesquisa foi localizada no município de Conceição do Rio Verde, Minas Gerais. O município tem cerca de 15 mil habitantes e aproximadamente 370 mil quilômetros quadrados. A primeira metodologia utilizada foi a revisão bibliográfica. Aqui a gente tem alguns exemplos. O primeiro, o Atlas Geoeconômico da Microrregião do Circuito das Águas. O segundo livro, Conceição do Rio Verde, Sua História. E o livro Petrografia Macroscópica das Rochas Ígneas, Sedimentares e Metamórficas. Esses são só alguns exemplos de revisão. Também foram feitas revisões bibliográficas de revistas, jornais, sites, teses e outras monografias. A segunda metodologia utilizada foi a análise física dos paralelepípedos da cidade. Todas as ruas da cidade que ainda possuem paralelepípedo foram analisadas e, para isso, foi utilizado ácido limpa-pedras, que é essa primeira imagem aqui. Para utilizar o ácido limpa-pedras, teve que ser utilizada a luva de borracha e, na hora da aplicação, uma escovinha. Os paralelepípedos eram escovados com esse ácido. Depois, a gente jogava água para poder limpar e tirar as impurezas. O paralelepípedo era descrito e fotografado. A terceira metodologia e última utilizada foi a aplicação do questionário com a população local. Eu desenvolvi esse questionário e ele foi utilizado tanto de forma presencial, corpo a corpo, como de forma online, através do Google Forms, enviado em grupos de WhatsApp e grupos de Facebook da cidade. Esse questionário tinha algumas perguntas, como a faixa etária que a pessoa se encontra, há quanto tempo a pessoa reside em Conceição do Rio Verde, o nível de escolaridade, se a pessoa acredita que as ruas de paralelepípedo são importantes ou não para a cidade, quais os principais motivos que as tornam importantes, se a pessoa já percebeu algum tipo de ação de preservação ou manutenção dessas ruas de paralelepípedo, se a pessoa acredita que as ruas atraem turistas e visitantes para a cidade, se elas sabem como os paralelepípedos são feitos, se elas gostariam que os paralelepípedos fossem substituídos por asfalto e, por último, se elas consideram que os paralelepípedos são patrimônio histórico da cidade. As rochas utilizadas na confecção dos paralelepípedos. O paralelepípedo de maior abundância que apareceu durante as pesquisas de campo foi o gneiss. Como a gente pode observar nessas duas fotos, na rua Baltazar Alves Ribeiro, esse é o gneiss típico encontrado durante as pesquisas.
Ele é um gneiss de coloração escura, devido à presença de muita biotita. Seus grãos eram mais alongados e as suas camadas félsicas, constituídas de feldspato, um pouco mais finas. Durante a pesquisa foi encontrado um outro tipo de gneiss também. Como a gente pode observar nessa foto, tanto na rua Maurício Tiaíbe quanto na rua Gabriel Pinto Sobrinho, era um gneiss menos deformado, seus grãos eram menos alongados, e as suas bandas félsicas eram bem mais largas do que o gneiss visto anteriormente. O segundo tipo de rocha encontrado durante a pesquisa de campo foi o cianito, como a gente pode observar aqui na rua Coronel Gabriel Carneiro. Nessa primeira foto, a gente vê o cianito típico que a gente encontrou, que é um cianito de coloração cinza claro e granulação grossa. E nessa segunda e terceira imagem, a gente pode ver um segundo tipo de cianito. Nessa segunda imagem, a gente consegue observar a alternância desses dois tipos na mesma rua, um mais escuro e outro mais claro. E na terceira imagem, a gente consegue ver mais próximo, né, um do lado do outro. No lado esquerdo, o cianito típico, cinza claro, e do lado direito, esse cianito com uma coloração um pouco mais escura. Mas ambos pareciam ter a mesma granulação. A cronologia dos calçamentos. Em 1919, começaram a criação das leis municipais para a criação de estradas e reformas urbanas, e em 1951 deu início às leis que autorizavam o calçamento das ruas. Esse mapa foi o mapa utilizado durante toda a pesquisa de campo, e ele foi recoberto com algumas cores conforme o calçamento que a gente ia encontrando na pesquisa. Primeiro, em preto, a gente tem o gneiss, que é o que predomina em todo o mapa, o paralelepípedo de gneiss. E em rosa, a gente tem indicando o asfalto, as ruas que já estão asfaltadas, ou com blocos de concreto. Em verde, a gente pode ver os paralelepípedos de cianito, e eles aparecem de forma isolada no mapa, comparado com o paralelepípedo de gneiss ou até mesmo o asfalto. Os paralelepípedos de cianito eles são utilizados em ruas que foram estendidas recentemente. Por exemplo, essa rua aqui, Antônio Olinto Pereira. Hoje em dia, essa rua foi estendida e vai de encontro com essa aqui, que aparece esse pedacinho de paralelepípedo de cianito. E o cianito também aparece... esqueci a palavra. Alternando com os paralelepípedos de gneiss, como a gente pode ver nessa foto aqui. Na rua Coronel Gabriel Carneiro, a gente encontra faixas de aproximadamente 12 metros intercalando o cianito com o gneiss. Na primeira foto, a gente consegue ver um pouco mais de longe essas faixas, e na segunda foto, a gente consegue ver mais aproximado. Aqui, a presença do gneiss, e aqui a presença do cianito típico, de coloração cinza mais clara. Essa alternância ela se encontra aqui no canto superior direito do mapa, e ela leva a acreditar que esse cianito foi utilizado para complementar ou para repor o gneiss, o paralelepípedo de gneiss, em algum momento de manutenção ou de obra. Em amarelo, a gente tem os blocos rústicos de gneiss. Eles aparecem na rua Alferes Fachardo e na rua Naor Ribeiro. Em ambas essas ruas, a gente pode observar que um lado da rua são blocos rústicos de gneiss, uma lateral. Na outra lateral da rua, a gente ainda encontra uma faixa de paralelepípedo de gneiss, e no meio da rua a gente vai observar que ambos esses pavimentos foram sobrepostos com asfalto. Aqui eu trouxe exemplo da rua Naor Ribeiro, a lateral esquerda dela com os paralelepípedos de gneiss, a lateral direita com os blocos rústicos de gneiss, e o meio dela, como vocês podem observar, está com asfalto sobrepondo esses dois pavimentos. E a terceira imagem é esse bloco rústico de gneiss que estava solto. Como a gente pode observar aqui, em ambas essas ruas, nós temos a coloração preta e rosa. Ou seja, até o final dessa rua,
a gente tem essa sobreposição do asfalto sobre o gneiss. Então, durante a extensão dela, é possível observar que alguma das laterais da rua você ainda encontra uma faixa de paralelepípedo de gneiss, mas o asfalto sobrepõe ela por inteiro. E em azul nós temos o Rio Verde e em cinza nós temos uma rua eliminada, que durante o trabalho de campo a gente percebeu que essa rua não existe mais. As capistranas elas foram observadas em algumas ruas da cidade. Eu trouxe exemplo como a rua Romão Carneiro, encontrando a Coronel Gabriel Carneiro, e a rua Coronel Gabriel Carneiro. Antigamente as capistranas elas eram utilizadas como, elas eram colocadas em direção ao eixo da rua, como para facilitar no escoamento da água. Mas na cidade de Conceição parece que elas foram colocadas com um objetivo apenas estético. Manutenção. Durante todo o trabalho, a gente conseguiu observar esse primeiro tipo de manutenção e observar também que o paralelepípedo ele facilita muito na manutenção da rede de água e esgoto pela sua facilidade de ser retirado e depois colocado no lugar. Se fosse um asfalto, teria que ser quebrado e depois teria que ser colocado um novo no local. Durante a pesquisa e durante os questionários, foi possível perceber que existem vários tipos de manutenção que envolvem esses paralelepípedos. O primeiro é esse, em que facilita você fazer manutenção em algo que esteja abaixo do paralelepípedo. E o segundo tipo de manutenção como vocês podem observar nessa primeira imagem, devido à passagem de caminhões e carros muito pesados constantemente nas ruas, as ruas ficam desniveladas, os paralelepípedos começam a afundar. E durante o questionário, muitas pessoas mencionaram sobre a dificuldade que é andar nesses paralelepípedos, ainda mais pessoas idosas, pessoas com carrinho, crianças. O segundo tipo de manutenção é a retirada dessa vegetação que cresce em volta dos paralelepípedos. A investigação das fontes dos paralelepípedos. Perdão. Os paralelepípedos, eles não têm nenhuma fonte, nenhum registro sobre eles quando eles começaram a ser colocados na cidade, da onde que eles vieram, mas se a gente levar em consideração que os paralelepípedos são feitos manualmente e que a sua densidade dificulta muito que eles sejam levados de um lugar para algum outro lugar muito longe, a hipótese de que os paralelepípedos de gneiss eles sejam provenientes do extremo sul da região, desde a cidade de Passa Quatro até o estado de São Paulo, que foi onde existiam pedreiras com os gneisses com as mesmas características dos gneiss achados nas ruas de Conceição do Rio Verde. E sobre os paralelepípedos de cianito, não há registro sobre eles também, e não foi possível achar nenhuma pedreira existente com esse mesmo tipo de rocha. Os paralelepípedos como os percebidos pela comunidade. Agora eu vou falar um pouco sobre o questionário, que a gente já foi mostrado anteriormente. As respostas desses questionários foi possível montar alguns gráficos que facilitaram a interpretação deles. A maioria das pessoas que participaram do questionário residem na cidade de Conceição do Rio Verde há mais de 10 anos e a grande maioria também possui de 18 a 60 anos. Eu dividi a interpretação em grupos para ficar mais fácil. Então, o primeiro grupo a ser analisado vai ser das pessoas de 18 a 60 anos, já que são a maioria. Primeiramente, a gente vê que 69% dessas pessoas não gostaria que os paralelepípedos fossem trocados por asfalto, ou seja, a grande maioria. E 78% dessas pessoas consideram que os paralelepípedos são patrimônio histórico da cidade. 64,3% dessas pessoas não acreditam que os paralelepípedos atraem turistas ou visitantes. E grande parte dessas pessoas também nunca percebeu alguma ação de preservação ou manutenção das ruas de paralelepípedo.
Agora, vamos analisar o grupo dos participantes menores de 18 anos de idade. Aqui a gente pode observar que grande parte das pessoas ou não tem certeza sobre a importância desses paralelepípedos para a cidade, ou não acham que os paralelepípedos são importantes. Nesse segundo gráfico, a gente pode observar que 85,7% das pessoas nunca percebeu nenhuma ação de manutenção ou preservação desses paralelepípedos. E 71,4% dessas pessoas não acreditam que eles atraem turistas ou não têm certeza sobre a importância deles nesse quesito. Nesse segundo gráfico, a gente pode observar que 85,7% dessas pessoas gostariam que os paralelepípedos fossem trocados por asfalto. E 71,4%, ou seja, a maioria também, não considera que os paralelepípedos são patrimônio histórico da cidade. Ou seja, considerando que essa é a parcela mais nova da população e que essas pessoas ainda frequentam escolas, deveria ser enfatizado nas instituições de ensino a importância desses paralelepípedos, não só histórico-cultural, quanto ambiental, para que essas pessoas no futuro possam tanto manter o paralelepípedo, quanto fazer uma manutenção adequada e não trocar eles por asfalto. Agora, fazer uma análise dos participantes com mais de 60 anos de idade. 72,2% das pessoas nesse grupo acham que os paralelepípedos são importantes para a cidade, mas também, grande maioria, não acha que eles atraem turistas e visitantes. Nesse primeiro gráfico, a gente pode ver que a maioria não gostaria que os paralelepípedos fossem substituídos por asfalto, e a maioria também acha, sim, que o paralelepípedo é um patrimônio histórico e cultural. Vale ressaltar que grande parte desse grupo foi entrevistado pessoalmente, e 3 pessoas ressaltaram que os paralelepípedos, a falta de manutenção deles torna muito difícil andar pela cidade, mas que ainda assim eles são mais seguros do que o asfalto, porque os carros correm menos no paralelepípedo que no asfalto. E esse grupo também se destacou por a sua maioria entender a importância dos paralelepípedos para o escoamento das águas pluviais, como a gente pode ver nesse gráfico. Fazendo uma análise geral, 59,7% das pessoas preferiam não informar o nível de escolaridade e 64,2% das pessoas não sabem como os paralelepípedos são feitos. Vamos analisar agora o grupo dos participantes que não residem em Conceição do Rio Verde, ou seja, os visitantes e turistas. Quatro pessoas que participaram do questionário eram visitantes ou turistas, e 100% delas acham os paralelepípedos muito importantes para a cidade, e 100% delas acham que um dos motivos para eles serem importantes é o seu valor histórico e cultural. Apesar das pessoas terem votado em outros motivos também, o valor histórico-cultural foi votado pelas 4 pessoas. 100% dos turistas e visitantes que participaram não gostariam que os paralelepípedos fossem trocados por asfalto, e 100% deles os consideram patrimônio histórico-cultural. A partir dessa última análise, já que os turistas veem a importância dos paralelepípedos, os consideram patrimônio histórico e cultural e não gostariam que eles fossem trocados por asfalto, a prefeitura podia fazer algum informativo de alguma forma que essa informação chegasse para as pessoas da cidade, para as pessoas entenderem que pessoas que vêm de fora gostam sim dos paralelepípedos, acham eles importantes e têm noção da importância deles como patrimônio histórico e cultural. Fora que os turistas, eles movimentam a economia e o comércio local. Então, uma vez esses paralelepípedos retirados, pode ser que o turismo local diminua. E agora, fazendo um comparativo de moradores, das respostas dos moradores com os turistas, um comparativo geral, as opiniões não são tão diferentes, mas ainda assim os turistas têm uma noção muito maior
da importância dos paralelepípedos, uma vez que 100% deles os consideram patrimônio histórico, 100% não gostariam que eles fossem mudados por asfalto, e 100% deles têm noção de que eles são importantes sim para a cidade. Conclusão: a maioria das ruas antigas permanecem com paralelepípedo. A maioria dos paralelepípedos são constituídos de guinais. Os paralelepípedos de cianito são observados em partes isoladas ou alternando com guinais, como a gente pode ver no mapa, o que indica que eles foram usados para repor ou complementar esse paralelepípedo de guinais em algum momento de manutenção ou de obra. Através da pesquisa com os moradores, pelo questionário, a gente pode concluir que a falta de manutenção afeta a opinião das pessoas em relação à permanência das ruas de paralelepípedo e que, então, a prefeitura precisa, sim, investir mais na manutenção das ruas, melhoria das calçadas e na criação de faixas de pedestre seguras. A prefeitura precisa também realizar campanhas de conscientização nas escolas e na cidade, mostrando a importância dos paralelepípedos não só para o escoamento das águas pluviais, mas também a importância de um patrimônio histórico, que está ligado diretamente ao turismo local e com a movimentação da economia e do comércio da cidade. Aqui são algumas referências bibliográficas. Obrigada. Obrigado, Helena, pela apresentação. Então, nesse momento, eu vou encerrar o processo de gravação, ok? Tá.